Olá, começa agora o Com a Câmara na Cidade. E hoje nós viemos até a zona extremo sul, na Unidade Básica de Saúde do Lamy. Aqui acompanhamos uma visita com o vereador e presidente da Câmara Municipal, Dr. Tiago Duarte. Há 13 anos, o parlamentar realiza consultas médicas para a comunidade da região. Um trabalho que você conhece um pouco mais a partir de agora. Aqui a gente já atende as filhas das mulheres que nós atendemos na barriga, né? Então eu já sou ginecologista da segunda geração, em algumas famílias inclusive da terceira geração de mulheres. E isso sem dúvida nenhuma estabelece um vínculo diferenciado com a comunidade. Ele já é um médico, bem dizer, da família, né? Eu me trato com ele desde... Meu filho já tem 13 anos e me trato com ele desde essa época, né? Ele também atende as pessoas em casas, moradias, né? O que a senhora acha disso, de não só atendimento aqui na UBS, mas também ir até a casa da pessoa e constatar o problema lá no local? Isso é um bom atendimento, porque no posto de saúde não tem médico. O único médico que tem, que ajuda a comunidade é o Dr. Tiago. Não existe outro, não tem outro. A grande dificuldade aqui é a falta de médicos. A UBS Lamy deveria ter 3 médicos de 40 horas e hoje há 4 meses não tem nenhum. A outra questão que nós já chamamos a atenção e nos preocupa bastante é a questão de estar sendo feita a reforma do posto com os profissionais trabalhando e com as pessoas a serem atendidas. Tomara, oxalá, isso consiga acontecer sem machucar ninguém. Mas nós temos muita preocupação com relação a esse tipo de coisa. Eu acho super errado isso aí. Estando em reforma e estando os pacientes aqui dentro. A senhora tem 2 filhos, foi atendida durante a gestação pelo Tiago e sofreu aí um problema, na verdade, na gravidez, né? Como ele lhe ajudou? Ele me mandou para o presidente Vargas, lá eu fiz todo o tratamento que foi preciso. Sempre ele dando apoio, estando junto comigo. Sempre, nunca me abandonou. Esse foi meu médico e amigo, né? Ele que é o único nossos médicos aqui. No ano de 2004, a primeira vez que eu concorri, eu já trabalhava aqui, eu trabalho aqui há 13 anos, e lá naquele momento surgiu uma certa desconfiança e preocupação da comunidade de que eu não iria mais atender à medida em que fosse alçado à Câmara Municipal. Eu acabei não me elegendo naquele momento, mas de lá já ficou a marca e o compromisso de seguir atendendo aqui, independentemente qual fosse o nosso destino na administração pública. De 2005 a 2008 eu desenvolvi atividade aqui, quando o Dr. Pedro Guzzi estava à frente da Secretaria Municipal de Saúde. Eu desenvolvi atividade nessa região de coordenador distrital de saúde e mesmo nessa função permaneci atendendo. Então, em 2008 eu entrei na Câmara Municipal com 6.047 votos, permaneci atendendo. E esse ano eu assumi a presidência, no meu discurso de posse eu colocava que mesmo assumindo a presidência eu continuaria atendendo aqui. E é isso que eu tenho feito. Compatibilizado as agendas com o objetivo de manter esse compromisso e esse vínculo que a gente estabeleceu com a comunidade sempre presente. É uma atividade que faz parte da minha carga horária no município, para mim faz parte. Eu até em função de uma situação burocrática, até em determinado momento assinei um termo de voluntariado, mas para mim isso corresponde à parte da minha carga horária que eu cumpro integralmente no município de Porto Alegre. Trabalhando em determinado momento às terças-feiras e um plantão por fim de semana no Hospital Presidente Vargas e o restante do horário, normalmente às sextas-feiras, aqui na UBS Lamy. O Dr. Tiago é um médico que a gente nunca pode dizer que ele não é um bom médico, é um bom médico, ele atende, embora tenha os agendados dele, mas se a gente chegar ali com problema, assim, ele
não deixa a gente ficar para trás, ele chama e atende. Se tivesse mais pessoas que nem ele, era muito bom. Que somente ele que aparece aqui, que faz as consultas, que ajuda o povo aqui. A saúde é uma de suas bandeiras. Na Câmara de Vereadores, como o senhor luta para melhorar essa área? É a principal, né? Eu entendo profundamente, modéstia à parte, eu entendo profundamente da saúde municipal. Nós estamos atravessando um período muito difícil na saúde municipal. Nós estamos com uma dificuldade muito grande de gestão pública da saúde municipal. Nós temos a dificuldade de financiamento, mas o nosso grande problema é gestão. Eu tenho escutado algumas estatísticas de algumas pessoas dizendo que diminuiu a fila de espera. É claro que diminuiu a fila de espera. À medida que não tem mais médicos nos postos de saúde, a fila de espera diminui, porque as pessoas morrem esperando ou as pessoas não conseguem entrar na lista de espera. Então me surpreende muito algumas situações vindas de alguns segmentos gestores municipais dizendo que não existe uma lista de espera em oftalmologia, por exemplo. Mas é só a gente ir nas comunidades, é só a gente andar pelas ruas de Porto Alegre que a gente vai ver que as pessoas estão esperando por cirurgia de catarata, estão esperando por laser, os diabéticos por laser no fundo de olho. E isso eu falo da oftalmologia, eu nem cito traumato-ortopedia, que é uma vergonha, eu nem cito otorrino, oftalmo, cirurgia de hérnia e vesícula, cirurgias de média complexidade. Então, realmente nós estamos atravessando por um momento muito difícil na saúde de Porto Alegre, nós estamos atravessando por um momento de intolerância, inclusive, na gestão, e nós precisamos, sem dúvida nenhuma, mudar essa página. Se nós não tivermos atenção para isso, se a Prefeitura Municipal não tiver bastante atenção e compreensão desse momento, nós vamos cada vez mais piorar a saúde pública em Porto Alegre. Ele me ajudou assim, ele desde a hora do parto, ele me levou para o hospital e me socorreu, né? Então, desde a guria ficou baixada no hospital, ele acompanhou desde o começo ao fim. Então, ele nunca me deixou numa pior. Sobre a receita, sobre isso e aquilo, ele sempre vai em casa visitar e ver como é que tá. Isso é um compromisso. Eu vou continuar atendendo. Se em algum momento me for impedido de atender no posto, eu vou atender aqui no meio da rua. Eu vou atender aqui no meio da rua. Né? Eu sou médico, eu me qualifiquei para isso, eu prestei um juramento para isso e eu assumi um compromisso com essa comunidade para isso. E eu vou continuar atendendo, independentemente de onde for. Eu tenho legitimidade para isso e vou fazer isso. Ele consulta as pessoas, ele não pergunta que de partido que é, ou se votou nele, ou se votou em quem, não pergunta nada. Ele faz o serviço que ele tem que fazer. O senhor é daqueles que acreditam que na unidade básica de saúde é importante, é o alicerce para melhorar a saúde? Sem dúvida, no posto de saúde a gente consegue resolver se tiver médico nos postos, primeiro precisa ter médico, né? Nós temos mais da metade dos PSFs em Porto Alegre sem médico. É importante que se diga isso. Se tivermos médicos nos postos de saúde e os médicos dos postos de saúde tiverem acesso aos meios diagnósticos necessários, não adianta colocar um médico e não dar a possibilidade dele pedir tomografia computadorizada, por exemplo, de pedir uma ecografia para uma gestante. Por exemplo, não adianta colocar um médico num posto de saúde e se houver necessidade de um encaminhamento para uma cirurgia, mesmo que de média complexidade, ele não tem acesso. Mas se nós tivermos médico e possibilidade de diagnóstico e tratamento nos postos de saúde, eles passam a ter uma grande resolubilidade. Eles podem resolver de 85% a 90% dos problemas das comunidades. Mas aqui, por exemplo, no Lamy, aqui era para ter 3 médicos de 40 horas. Aqui nós temos 3 equipes de estratégia de saúde da família. Há 4 meses nós não temos nenhum. Não temos nenhum. Aí não tem como fazer saúde pública. Aí, por mais que a gente acredita muito na equipe multidisciplinar, mas se não tiver o profissional médico, essa equipe multidisciplinar, essa equipe de saúde, ela não existe. Então é importante atentar para esse tipo de coisa, nós precisamos avançar na atenção básica, nós precisamos avançar nos leitos também, nós temos hospitais que estão
pedindo conveniamento, pedindo passagem para abrir leitos SUS. Falo do Hospital Vila Nova, falo do Hospital Parque Belém, do Hospital Petrópolis, da Beneficência Portuguesa. Só aí já é um contingente de mais de 600 leitos. Porto Alegre tem uma necessidade imediata de ter mais 1.000 leitos hospitalares. Então, mas precisa a gestão querer avançar nesse sentido. Ele é um doutor que não pode sair daqui. Porque se ele sair daqui, a casa vai cair. Porque não tem médicos. Né? Como ontem eu cheguei com a guria mal. O que foi? Foi para casa. Aí ele foi lá em casa e mandou trazer ela aqui hoje. Medicou ela e tudo. Das primeiras iniciativas que o senhor tomou, logo que o senhor tomou posse em janeiro, foi organizar uma comitiva de vereadores visitando os hospitais de Porto Alegre. O que o senhor pôde constatar e o que o senhor acredita que possa ser feito para melhorar a saúde da capital? O que tem que ser feito é o seguinte: nós precisamos ampliar os leitos hospitalares, como eu já falei. Principalmente o Parque Belém tem a possibilidade de colocar mais 200 leitos, tem possibilidade de abrir a urgência e emergência se a gestão for coordenada nesse sentido. O Hospital Petrópolis tem oportunidade de ser adjudicado pelo município e ser gerido pelo município, possibilidade de mais 100 leitos. Nós temos possibilidades de ampliação na Beneficência Portuguesa, como eu já falei, então nós precisamos ampliar os leitos. Né? Isso é uma questão. A segunda questão importante é que nós precisamos ter médico nos pós-saúde. Nós precisamos ter médico nos pós-saúde. E isso se faz estabelecendo também um outro tipo de relacionamento com a categoria e com todas as categorias. O que eu vejo grande dificuldade na gestão municipal em fazer. Nós estamos com os profissionais constrangidos, no HPS é um grande exemplo disso, os profissionais constrangidos a trabalhar, nas unidades básicas a gente observa isso, o pessoal com medo de trabalhar, com medo, em função de investidas, inclusive, da gestão pública municipal de saúde, no que se refere a constranger os servidores. Então nós precisamos virar essa página, nós não temos que tratar os servidores, os profissionais que trabalham nos postos, como inimigos. Eles são o início da solução do problema de saúde. E se não for visto assim, efetivamente, a gente não vai conseguir avançar na saúde pública em Porto Alegre. Nós precisamos também, nas consultas especializadas, ter um outro olhar. Dar acesso às pessoas. E isso está ocorrendo, as pessoas estão com dificuldade de acesso. Porto Alegre tem grande dificuldade em 10 especialidades de atendimento: proctologia, traumato-ortopedia, urologia, nefrologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, reumatologia. Reumatologia, Porto Alegre tem um reumatologista só. Endocrinologia, dermatologia e cardiologia. Então nós precisamos avançar nisso. Não é possível um paciente ser atendido no Instituto de Cardiologia e ter que voltar ao posto para ser reencaminhado para o Instituto de Cardiologia depois de uma internação, depois de uma colocação de stent. Isso não é coordenar, não é regular a saúde, isso é burocratizar o sistema de saúde. Então nós temos pacientes, sim, esperando nas unidades com lesões, com possíveis situações de câncer de mama, nós temos sim, e no hospital nós não temos casos para operar de câncer de mama em alguns locais, como por exemplo o Hospital Presidente Vargas. E o paciente precisa aqui, o hospital quer operar ali e essa conexão não está funcionando, ela está sendo burocratizada. Criminosamente burocratizada. E é contra isso que nós precisamos avaliar, avançar e melhorar. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre foi contatada para responder às declarações do vereador Dr. Tiago Duarte nesta edição do Com a Câmara na Cidade. Até o fechamento do programa, a Secretaria não se manifestou. A saúde em Porto Alegre pode dar certo. Apesar de alguns gestores, a saúde municipal pode dar certo. E nós estamos aqui para provar isso. O Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui. Até a próxima edição.